Voltamos com o programa Saber Viver, aqui pela Rede Própolis Televisão, canal 10, via Tech Cable. Hoje a gente vai conversar um pouquinho para você que ligou a TV agora, para você que já está com a gente, eu vou recapitular aqui rapidinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esgotamento emocional, que, aliás, acho que é um problema que atinge uma galera, não sei em percentual, mas atinge muita gente. Eu, pelo menos, vejo no meu dia a dia. Hoje cheguei aqui na TV comentando com o pessoal, falei, gente, estou tão cansada, ouvi da Nara a mesma coisa, ouvi do Michel a mesma coisa, a gente fica cansado, né? A gente tem muitas atribuições na nossa vida, nós temos muitas responsabilidades, muitas das vezes não só com o nosso trabalho, mas na nossa vida pessoal, enfim, tem tanta coisa que a gente precisa fazer que a gente acaba sempre ficando com aquela sensação de cansaço. E aí, na véspera do teu dia de descanso, como eu falei, para alguns é domingo, para outros é uma segunda, uma terça, cada um tem o seu dia de folga, o seu dia de descanso. Muitas pessoas não conseguem nem desligar por conta desse estresse intenso. A pessoa não consegue, não sabe nem ficar sem fazer nada, né? Falar, ai, meu Deus, não sei ficar sem fazer nada. Eu nem vou falar que eu pareço essas pessoas, eu sou dessas. Eu fico, meu Deus, como assim ficar sem fazer nada? Mas a gente precisa ter esses momentos, a gente precisa dar uma relaxada, uma desconectada, a gente precisa conversar com o nosso eu, na verdade, para dar essa relaxada. E claro que a gente vai falar sobre esse estresse todo, sobre esse esgotamento, mas a Grazi hoje vai dar aqui para a gente algumas dicas de como sair disso, ou pelo menos amenizar esse quadro, que a gente sabe que hoje em dia o negócio não é fácil, né? Mas pelo menos dar uma amenizada nesse quadro. Não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, Carol. É isso mesmo, né? O nosso dia a dia está muito assim, né? Uma correria danada, um estresse, né? Celular ligado 24 horas, 1000 informações, e quando você se dá conta, você está com aquela exaustão psíquica. Né? Porque o esgotamento emocional é justamente isso, essa exaustão, que pode ser simultânea, né? Tanto a parte física e tanto a parte psíquica, é algo muito sério, nem sempre é fácil do diagnóstico. Tá? Por quê? Porque tem uma série de outros sintomas que as pessoas acabam buscando o médico e não percebem que é a mente que está doente. Né, e precisa de cuidado, precisa de amor e etc. Né, então, esse cansaço exagerado é onde a pessoa vive no automático. Ela ligou o automático, sente muitas poucas coisas, tá? Porque ela está naquele momento realmente de viver o momento ali, né, que ela nem está percebendo que está vivendo, tá? Porque ela está no quadro onde o sentimento de vazio está muito grande e essa falta de vontade de fazer as coisas aumenta a cada dia. Entendeu? Por quê? Porque tem os sinais. Né? Eu acho que é importante a gente falar dos sinais. Né? Por que é tão confundido? Porque a pessoa pode apresentar problemas estomacais, problemas do intestino, enxaqueca recorrente, gripes recorrente. Aí a pessoa vai direto para o médico. Ai, meu Deus do céu, olha, eu estou doente. Realmente, pode ser que apareça algum problema e pode ser que não apareça. Né, porque a gente tem aquela capacidade de somatizar muitas coisas que a gente não consegue resolver na mente e vai para o corpo. Então, é muito normal. E aí, o que acontece? A pessoa chora excessivamente do nada, a pessoa fica altamente irritada, o sono não é reparador, por mais que ela durma, igual você falou, o dia de folga, né? A pessoa está lá dormindo o dia inteiro, ela vai acordar cansada do mesmo jeito. Entendeu? Por quê? Porque não é o corpo, é a mente. A mente precisa se desligar, né? Muita preocupação, né? A pessoa tem muito pensamento negativo. A pessoa fica muito nessa energia que, se a gente parar para pensar, acaba que são sintomas associados à depressão. Porque o esgotamento emocional, ele pode gerar depressão se você não cuidar. Por quê? Porque a pessoa fica no processo de não ter vontade de viver, não ter vontade de fazer as coisas. O contato social, ela começa a evitar, entendeu? Ela só trabalha porque precisa trabalhar. Né? Quando ela tem um dia de folga, ela não consegue relaxar. Então, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Eu acho assim, no final do ano, é muito normal a gente estar cansado. Mas a exaustão,
emocional é muito diferente, né? A exaustão da mente é quando você está lendo um livro e você não consegue perceber o que você leu, então você tem que ficar voltando toda hora, a tua memória fica muito fraca, o teu desempenho nas suas atividades diárias diminui. Então, assim, se a gente parar para analisar, tem muito a ver com essa questão do fim do ano, né? Que está todo mundo cansado. Mas, às vezes, é apenas um cansaço, às vezes é apenas um estresse, que é altamente normal. Mas é importante a gente parar e pensar, né? Porque a gente sabe também que o estresse acumulado, né, porque fica no nosso organismo, fica com aquele hormônio do cortisol, e ele muito tempo na nossa corrente sanguínea também desencadeia uma série de doenças. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E o estresse, né, o esgotamento emocional, eu costumo dizer que é o estresse ao cubo, né? É algo que você não consegue mais fazer, você não tem mais a alegria de vivenciar a sua vida daquela forma como você sempre foi, porque você está no piloto automático. A Grazi falou aqui um ponto que eu achei muito interessante e que eu acho que acaba que a maioria das pessoas vão para esse lado. Ela sente um sintoma, ela espera um sintoma físico, né? Ah, eu não estou legal? Eu vou levando. Mas quando aparece um sintoma físico constante, enfim, como esse que ela citou, dor de cabeça, ou gripe, enfim, a pessoa acaba indo ao médico, né? Isso a pessoa que ainda vai e faz isso, né? Tem alguns que nem fazem isso, deixam para lá. Mas assim, a pessoa vai, está sentindo que a pressão está mais alta, poxa, eu vou procurar um cardiologista, vou ver o que pode estar acontecendo. Porém, se não tratar a causa, aqueles sintomas vão ficar só no paliativo, né, Grazi? Vão só amenizar, o médico vai conseguir, claro, contornar, se é uma gripe ele vai te medicar, enfim, ele vai te medicar de alguma forma. Mas se você não tratar a causa, você pode voltar a ter aqueles sintomas novamente, né? Sim, por quê? Porque a causa que gerou tudo aquilo ali. Né? A pessoa, você imagina uma pessoa que vive 24 horas por dia, onde não consegue dormir, não consegue descansar, se alimenta mal, não tem prazer nas atividades diárias, o desempenho dela em tudo está completamente baixo, ela tem gripes recorrentes, ela tem uma dor de cabeça infernal, né? Tem problema de azia, de gastrite, dos ites todos, tem intestino irritável, e aí quando você se dá conta, está tratando e nada melhora. Eu não como mais nada e não melhora. Por quê? Porque você precisa mudar algo dentro da sua mente. A sua mente precisa ser trabalhada. Aí é a hora onde você tem que olhar para dentro de si mesmo e questionar o que está acontecendo comigo, né? Qual decisão eu estou tomando na minha vida para estar gerando esse tipo de comportamento, né? As minhas atitudes são consequências das minhas decisões. Então, o que eu estou decidindo? O que eu estou fazendo com a minha vida para que hoje eu me encontre nesse quadro? Né? E o que acontece? A pessoa não está feliz. Né? A pessoa vive num processo de preocupação o tempo todo, de irritação. Como é que ela vai ter paz para poder, vou tirar um final de semana? Belíssimo, tira um final de semana. Mas se você não resolver questões do seu dia a dia, nada disso vai ser resolvido. Né? Por quê? Porque às vezes você precisa mudar o seu relacionamento consigo mesmo, o relacionamento com o outro, o relacionamento no trabalho. Você precisa se posicionar, né? Você precisa aprender a dizer não, né? Você precisa demandar as tarefas para outra pessoa. Geralmente as pessoas têm uma tendência enorme de colocar tudo para elas, né? Chamar a responsabilidade só para elas. E aí acaba se cobrando demais e vai conseguir relaxar? Não. Ela vai dormir já preocupada. Ai, meu Deus do céu, aquilo ali eu não entreguei, leva trabalho para casa, aí não consegue dormir, fica só pensando naquilo. O remedinho que o médico deu vai adiantar? Vai. Lógico que vai aliviar por um tempo. Mas se você depois não trabalhar com as suas emoções, com a sua vida, com a sua história, automaticamente vai aparecer outros problemas. Né? Não só esses. Né? A pressão alta também é um indício, né, da circulação, né? A pessoa está sempre naquele embate, né, constante. É como se a pessoa tivesse que lutar o tempo inteiro. Mas, no fundo, ela não tem mais força, ela não tem mais energia para poder lutar. É como assim, o dia a dia dela se transforma em algo insuportável. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ir. Vira um peso, né? Vira um peso, exatamente. Você falou a palavra correta. É um peso. Viver virou um peso. Sim. Não é mais algo prazeroso, não é algo mais feliz.
Grazi, assim, a gente sabe que, como você falou, né, é uma questão que acaba atingindo hoje muita gente por conta da vida que nós levamos. E quais seriam, assim, as alternativas para dar uma amenizada, né, nessas causas, nessa coisa da nossa cabeça, às vezes de querer controlar tudo, de querer fazer tudo do nosso jeito, enfim, de não saber delegar, que muita gente tem essa questão, né, não sabe ter confiança que o outro vai executar bem também aquilo. Enfim, e as nossas próprias atribuições que não tem jeito. Quais seriam, assim, as dicas para as pessoas tentarem amenizar um pouquinho esse estresse para que ele não chegue no nível de uma exaustão? O que acontece? Assim, a primeira coisa é você identificar, né? É muito importante a pessoa ter esse cuidado consigo mesmo, né? Se conhecer. Bom, eu estou cansado só porque eu não estou dormindo. Como é que está o meu tempo, né, de sono, de trabalho? Ou tem algo mais? Ou a minha mente realmente que precisa relaxar? Né? Acho que a primeira coisa é você identificar, né? Se você não conseguir sozinho, por favor, busque ajuda psicológica, né? Acho que essa daí é a primeira dica, né? Por favor, vai ao psicólogo, né? Encontre um psicólogo que bata, né? Que você tenha empatia para você conseguir realmente se abrir e trabalhar com essas questões que nem sempre sozinho a gente consegue. Se a gente conseguisse, a gente não ia adoecer tanto. Né? Então, acho que a primeira dica, né, é você olhar para dentro de você e tentar identificar, poxa, a vida como eu estou levando, né, ela está boa, eu estou feliz, eu estou tendo horário de descanso, eu estou tendo horário de relaxar, eu estou tendo horário de lazer, então eu preciso colocar isso no meu dia a dia. Como? Tirar 1 hora por dia para fazer algo que você goste. Que seja algo prazeroso, que seja algo bom, positivo. Uma meditação, uma respiração. Parar para respirar. Porra, parar para respirar é respiração diafragmática, né? Respiração profunda. Né? Parar para ler um livro. Mas a minha memória está fraca, eu não consigo armazenar nenhum pensamento, nenhuma informação por causa do estresse. Mas se você começar a ler 1 página por dia, aquilo ali vai virar um hábito, que seja algo saudável. Você não vai ler algo também de trabalho. Você vai ler algo, uma autoajuda, vamos colocar dessa forma, ou algum assunto que te interesse, mas que não seja uma obrigação. Então, uma meditação, uma caminhada, tirar pelo menos 1 hora, meia hora do seu dia para fazer algo que te dê alegria, né? Estar em contato com as pessoas que você ama, descansar, né? Passear, né? Sair um pouco da sua casa e conhecer outros lugares, isso também é bom para a mente. Uma coisa muito importante, aprender a dizer não. Né? Nem sempre a gente confia no outro para demandar uma tarefa, mas é importante você perceber e você aceitar que você falha, que você erra. Eu costumo dizer assim, todos os dias nós vamos errar. Então vamos aceitar isso, está tudo bem. Nem todos os dias a gente está bem e todos os dias nós vamos errar. Então é importante você aceitar isso, aceitar a sua limitação, aceitar que aquilo ali está demais para você. Mesmo que você não confie tanto no outro, mas se você trabalha com uma equipe, é necessário você demandar. Né? Aprender a dizer não é a maior dificuldade, que as pessoas têm uma dificuldade, as pessoas querem agradar a todo mundo, as pessoas buscam por aceitação, por isso que ela chega nessa exaustão emocional, porque ela quer tanto agradar a todo mundo, ela quer tanto fazer tudo para todo mundo, que ela esquece dela. Então, esse momento de dia, que é o quê? Olhar para dentro de você e fazer algo que você goste. O que você gosta? Eu gosto de dançar, eu gosto da academia, eu gosto de dormir, eu gosto de ouvir música, O que você gosta? Se permita fazer. Se permita parar 1 minutinho do seu dia, 10 minutos, 1 hora, faça algo que você goste, nem que seja dormir, nem que seja ouvir uma música. Então, acho que as maiores dicas são essas, sabe? É você olhar para dentro de você, é você buscar ter esse autoconhecimento, você buscar uma psicoterapia, né, para você ir tirando, né, da sua vida os relacionamentos destrutivos, você conseguir aprender a dizer não, você se posicionar, a você perceber e aceitar as suas limitações, os seus defeitos, os seus erros, né? Porque isso é muito incomum, esse esgotamento, com o quê? Com pessoas perfeccionistas, com pessoas que exigem demais,
demais, com pessoas que se cobram demais, e elas acabam o quê? Esquecendo delas. Elas estão tão acostumadas naquele movimento ali do dia a dia, que ela nem se olha nem mais no espelho, ela não sabe nem mais quem ela é. Então, assim, acho que é fazer as pazes com a própria autoestima, é ter um tempo para poder ir no salão, ou para cuidar do cabelo, para cuidar da unha, quando é mulher. O homem também tem esse tempo para cuidar dele, para ir no barbeiro, para bater um papo com os amigos, para jogar uma bola. São coisas, eu costumo dizer que nesse lazer é colocar algum hobby. Né? E isso daí vai resolver o problema? Com certeza, se você buscar uma ajuda psicológica, vai. E vai amenizar. Se você inserir isso no teu contexto. Hoje a pessoa está em casa e percebeu que está tendo todos esses sintomas, que está com essa exaustão emocional, né? Está com esse esgotamento. Se ela começar a colocar no dia a dia, o que eu tenho para hoje? O que é importante hoje? Né? Eu costumo brincar muito com meus pacientes. O que tem para hoje? Você vai fazer o que tem para hoje. Você não tem que ficar preocupado amanhã ou depois. O que é para hoje? O que é urgente hoje? O que é importante hoje? Quando você coloca isso numa agenda, no seu dia a dia, anotar mesmo. É uma excelente dica. Anotar o que tem para hoje. O que eu tenho ali de importante para fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu posso deixar para amanhã? Quando você se permitir a vivenciar um dia de cada vez, com certeza vai amenizar todos esses sintomas do esgotamento. É verdade. A Grazi falou das pessoas perfeccionistas e as pessoas ansiosas, né? Que se enquadram nisso daí. Às vezes o negócio nem acontece. Gente, eu tenho, assim, eu conheço uma pessoa que tudo que acontece, a pessoa pensa assim, mas e se acontecer tal coisa? Mas é sempre um e se negativo. Aí você fala assim, não, mas não vamos pensar assim, vamos pensar que vai ser bom. Porque se a gente ficar no pessimismo, isso é um sintoma de ansiedade, né? A pessoa ficar naquela necessidade. Não tem como, gente. A gente não sabe nem se a gente está vivo amanhã. Então, não dá. Tem coisa que não dá para controlar. É claro que a gente não vai ser responsável e fazer coisas que possam nos gerar uma consequência negativa, né? Fazer uma compra lá no seu cartão. Não sei se eu vou ter dinheiro para pagar, não. Isso aí é irresponsabilidade. Mas, se você trabalha, por que não fazer? Por que não pegar? Não, vou lá, vou parcelar um celular novo em 10 vezes. Porque eu tenho um emprego e dentro do meu orçamento eu posso fazer isso. Aí, beleza. A pessoa fica pensando que vai perder o emprego, que não vai ter dinheiro. Isso é uma tensão muito grande, né, Grazi? Sim, isso é uma tensão muito grande, essa ansiedade, né? As pessoas ansiosas, elas sofrem demais, porque ela tem todos os sintomas físicos e a mente não para. É sempre algo que... O que é ansiedade? É o medo. É o medo controlando a própria vida, é medo do amanhã, é medo de dar errado, é medo de não dar certo. Então, a pessoa tenta controlar tudo e aí chega no final, ela percebe que nada foi controlado. Né? O que de fato nós controlamos? A gente consegue controlar 100% do nosso pensamento, que é algo nosso? Não. Então, assim, quando a gente começa a entender que nada é controlável, que tudo pode ser mudado a cada segundo, a cada momento, a pessoa começa a respirar um pouco mais. Né? E o que acontece com o ansioso? Ele tem medo. Ele tem medo do amanhã, ele tem medo de não dar certo, ele não tem medo de conseguir. Então, o pensamento dele é sempre muito negativo. É sempre muito assim, mas é exatamente o que você deu. Mas eu não vou conseguir pagar, eu vou perder o emprego, que está muito também associado ao esgotamento, né? Emocional. O pensamento negativo é muito forte. Então, como lidar com essas pessoas? Primeiramente, a respiração. Elas precisam parar, se desconectar disso tudo e ter o quê? Autoconfiança. Perceber que elas podem, que elas são capazes. Né? Porque o medo, ele paralisa você de uma tal forma que você não vai para lugar nenhum. O medo é necessário, tem a ver com a nossa sobrevivência, mas se a gente deixar ele dominar a nossa vida, a gente paralisa tudo. A gente deixa de viver. Né? E a gente passa o quê? A viver na escolha do outro, a viver em favor do nosso medo, das nossas crenças limitantes. E isso paralisa completamente a nossa história, a nossa vida. Sonhos, para que sonhar, né? Se não vai dar certo. Né? Então, assim, é isso. É se permitir comprar um celular novo, é se permitir se presentear, é se permitir se elogiar, é se permitir mudar a sua própria história, a se transformar. Né? E isso daí é um processo que, às vezes, é muito
muito lento, né? E nem todas as pessoas se permitem, nem todas as pessoas se acham merecedoras daquelas coisas boas. Então, elas começam o quê? Como uma barreira, como uma defesa, elas começam com esses pensamentos negativos para elas não concretizarem o que elas querem. Verdade. Por medo. O que é isso? Medo. A Grazi está falando aqui, me fez lembrar de uma série que eu estou assistindo. Tem problema só com o nome, tá, gente? Que eu esqueço. Mas é uma série, depois eu vou ver o nome, vou falar para você que está em casa. E para a Grazi é mais fácil, que eu falo pelo WhatsApp. Mas a série teve um capítulo falando dessa questão da ansiedade, né? Que pessoas que foram muito cobradas quando eram pequenas, né? Tiveram pais assim muito severos. Não estou dizendo que o pai e a mãe foi ruim, mas assim, pai e uma mãe que cobrava demais, falava: você não fez isso direito, a cama não está bem arrumada, você não fez isso. Ou quando você fazia alguma coisa, falavam assim para você: não fez mais que obrigação, sabe? E aí o que acontece? Você cria um padrão de perfeição inexistente, você sempre fica com a sensação de que você não consegue fazer a coisa com uma perfeição, né? E aí, quando foi falado isso na série, lá no capítulo, eu falei, gente, isso é incrível, porque é de fato, você processa aquilo ali na tua cabeça como uma crença, né? Você acredita, se você não ressignificar aquela crença, você está no buraco, você vai o resto da vida se cobrar por algo que não existe, perfeição, né? Exatamente, porque o que acontece? Os pais que exigem muito do filho, que cobram muito do filho, e não elogia, e não tenta de alguma forma empoderá-los, né, motivá-los, incentivá-los, o que acontece? Gera uma insegurança muito grande. E com essa insegurança, baixa autoestima, desenvolve quadros de ansiedade, porque ele nunca vai achar que é bom bastante. Tudo que ele faz tem sempre o quê? Ele vai o tempo todo querer o quê? Agradar o outro, ser aceito pelo outro, né? E o nível de cobrança interna nunca vai abaixar, sempre vai aumentar. Então, a possibilidade dele adoecer é muito fácil. Né? Então, eu acho que tudo na vida a gente precisa o quê? Buscar o nosso equilíbrio. Né? Buscar o equilíbrio. Se um pai precisa ser exigente, né? Você que é mãe, precisa cobrar, precisa dar limite, precisa, mas por favor, precisa elogiar, precisa incentivar, precisa motivar, porque senão você vai gerar um adulto inseguro, um adulto que vai ficar o tempo todo vivendo a vida para agradar o outro, para buscando aceitação, e ele nem vai saber quem ele é de verdade, porque ele tem que ser aquilo, isso, né? Ele tem que ser aquilo que você quer de mim. O que você deseja de mim? Eu tenho que ser algo que você deseja para você me aceitar, para você me amar. Então, olha o nível de cobrança, olha o nível de responsabilidade, olha o nível de dificuldade de dizer não. Automaticamente vai desencadear uma série de doenças. Né, de problemas, a memória vai ficar fraca. Por quê? Quando você não trabalha com algo que te dá prazer, que te dá alegria, o teu trabalho vira um peso. Levantar de manhã vira um peso. Né? Você vai adoecer de qualquer jeito. Então, é importante o quê? Você olhar para dentro de si, se conhecer, saber quem você é, trabalhar e ressignificar essas crenças limitantes para você realmente conseguir viver de uma forma feliz. Né? Vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter doenças, mas vai ser feliz, porque vai estar em contato com a sua grande essência. Né? Eu vivo a minha vida de acordo com a minha essência, de acordo com algo que me dá alegria, que me dá prazer. Eu acredito e confio na minha capacidade. Eu confio em mim, eu acredito em mim. E aí você acaba abrindo isso, e por mais que você seja ansioso, porque isso gera uma ansiedade muito grande, você não deixa mais aquele medo dominar a sua vida. Porque você sabe exatamente o teu potencial. Isso que a Grazi falou também se aplica, às vezes você vê, né? Tem pessoas que têm um potencial incrível, e aí você olha a vida da pessoa e fala, gente, por que essa pessoa não está aqui? Ela está aqui e ela não consegue sair daqui. Ou ela sobe um pouquinho e volta, sobe, e ela não consegue estar aqui. E, às vezes, uma pessoa que nem tem tanto potencial assim, ela vai embora, deslancha, porque ela acredita nela, né? Então, ela tem aqueles 10%, ela pega aqueles 10%, ela enfeita, ela arruma e ela vai embora. E a outra, às vezes, tem 50%, mas tem uma autoestima tão fragilizada que não consegue administrar isso, né? E nem consegue perceber, nem é só uma questão da autoestima, né? De saber quem você é, do seu alto valor, da sua autoimagem, né? De quem
de como você se vê, né? De como você percebe a sua vida, as suas emoções. É uma questão também de crenças, né? A gente repete padrões de comportamentos, repetimos falas da família, a gente repete, às vezes, a crença da família. Jeito, né, Grazi? Né? Então, se você não trabalhar com essa crença, às vezes, assim, é uma pessoa que pode ir muito além, que pode ter todo o sucesso do mundo, mas ela vive a vida daquela forma mediana. Por quê? Porque, às vezes, ela tem uma crença de que ela não pode ganhar além, ela não pode ganhar mais. Então, ela vai, de alguma forma, de uma forma inconsciente, ela vai auto-sabotar. Né? Ela vai se auto-sabotar numa entrevista, numa promoção. Ela vai levar aquela vida. Por quê? Porque ela vem de uma crença familiar onde eles viveram daquela forma. Então, ela não pode ir além. É só um exemplo que eu estou dando, né? Existem milhares de crenças. Por isso que é tão importante o quê? Esse autoconhecimento. Às vezes a pessoa até sabe que ela pode. Ela até tem autoestima. Mas ela não consegue transformar isso em resultados positivos, né? Como crescer no trabalho, desenvolver tudo aquilo que ela deseja. Por quê? Por causa dessas crenças limitantes, por causa dos seus valores. E, às vezes, para você poder descobrir, entrar nisso, não é um processo tão fácil. Né? A pessoa tem que estar realmente querendo transformar a sua vida. Tem que querer ressignificar a sua vida. Porque quebrar padrões de repetição não é muito significativo. Porque a pessoa tem medo do quê? De, às vezes, bater de frente com a família. Né? O que os meus pais vão achar, né, se eu crescer? Isso daí não é o valor deles. E aí começa a entrar nesse processo. E aí vai trabalhar o quê? Ressignificando a crença, trabalhando com autoestima, né, com amor próprio, né, e percebendo que ela pode ser feliz. Que ela é um ser individual, único, e que ela merece toda a alegria e felicidade do mundo. E ela estando feliz, automaticamente, os pais também vão ser felizes. Porque, às vezes, a gente tem crenças que, às vezes, a gente nem percebe. Às vezes, quem convive com a gente que... mas por que você não vai fazer isso? É uma crença que está te limitando, que não te deixa ir além. E o medo. Né? O medo paralisa a gente. Então, a gente precisa encarar o medo de frente, bater de frente. Eu costumo dizer assim... Está com medo? Vai com medo mesmo. Finge que você é forte, respira fundo, conta até 10 ao contrário e vai, e enfrenta. Né? Porque se você ficar naquele processo ali, deixando o medo, aquele monstro enorme, te dominar, você não sai do lugar, você não faz nada, você paralisa a sua vida e aí você vai o quê? Vai adoecer, adoecer, adoecer. A nossa sociedade já está altamente adoecida, né, Carol? Muitas coisas maravilhosas, né, que estão surgindo, como cura de doenças, como tecnologias lindas, incríveis, mas se a gente não aprender a parar para escutar o nosso coração, parar a nossa mente, tranquilizá-la, a gente vai adoecer. Então, está na hora de parar para a gente cuidar de si mesmo, né? Verdade, é isso, gente. Papo maravilhoso hoje, rendeu, que eu acho que é um assunto bem atual, bem interessante. Espero que você tenha gostado. Eu vou pedir para a Grazi deixar os contatos dela para você que está em casa. Grazi, manda aí pro povo que está em casa. Foi ótimo mesmo. Obrigada, tá, por esse carinho, por estar sempre aqui no seu programa. E um papo maravilhoso que eu tenho certeza que a gente está ajudando pelo menos uma pessoa que está ali do outro lado da telinha, né? Bom, eu atendo na Clínica Vitale, 2235-5204, e redes sociais. Facebook, Graziele, psicóloga Graziele C. Torres, Instagram, psicóloga Graziele, e YouTube, que tem as entrevistas, tem alguns vídeos, psicóloga Graziele Chevron Torres. Obrigada, Carol. A gente que agradece, Grazi. Grazi, como eu falei lá no início do programa, ela ainda não tinha chegado. Psicóloga oficial do programa, sem menosprezar nenhum outro profissional da área, porque ela está aqui com a gente toda semana, emprestando um pouquinho do tempo e do conhecimento que ela tem. Agora a gente vai dar uma pausa bem rapidinho. Já a gente volta. Não sai daí, não.